relógio perdido. Antônio Moreira era um homem que o mundo invejava. Aos 55 anos, ele construíra um império no setor de mineração no coração de São Paulo, com mansões espalhadas pelo Brasil, iates no litoral de Angra dos Reis e uma fortuna que o colocava entre os mais ricos do país. Mas por trás das fachadas reluzentes de seus edifícios e das festas glamorosas que organizava, Antônio carregava uma ferida que nenhum dinheiro podia curar: a perda de seu filho único, Gabriel. Gabriel desaparecera há 5 anos, durante uma viagem de férias para o Nordeste. Aos 18 anos na época, o jovem era o orgulho de Antônio, inteligente, carismático e herdeiro natural do império familiar. Eles estavam em Fortaleza quando uma tempestade violenta atingiu a costa. Gabriel saíra para surfar, contra os conselhos do pai, e nunca mais retornara. As buscas duraram semanas, helicópteros sobrevoando o mar, mergulhadores explorando as profundezas, policiais interrogando testemunhas. Encontraram apenas fragmentos de sua prancha e, dias depois, um relógio de pulso, um Rolex antigo, herança de família, gravado com as iniciais, GM, no verso. O relógio fora achado na areia, coberto de algas, e as autoridades declararam Gabriel morto, vítima das correntes traiçoeiras do oceano. Antônio nunca aceitara completamente. Ele gastara milhões em detetives particulares, oferecera recompensas exorbitantes por qualquer pista, mas o tempo corroera sua esperança. Sua esposa, Isabela, sucumbira à depressão e os dois se separaram um ano após o incidente. Agora, Antônio vivia sozinho em sua mansão no Morumbi, rodeado por empregados leais, mas isolado em seu luto. O relógio de Gabriel ficara guardado em uma caixa de vidro no escritório, um lembrete doloroso de tudo que perdera. Era uma tarde chuvosa de outono quando o destino bateu à porta de Antônio. Ele estava revisando relatórios financeiros em seu escritório quando Maria, a governanta que trabalhava para ele há décadas, interrompeu-o com uma expressão confusa. Senhor Antônio, há um menino na portaria. Ele insiste em falar com o senhor. Diz que tem algo que pertence à família. Antônio franziu a testa, irritado com a interrupção. Mande-o embora, Maria. Provavelmente é mais um pedinte ou golpista. Mas Maria hesitou. Ele mostrou algo, um relógio. Parecia importante. O coração de Antônio parou por um instante. Ele se levantou devagar, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Traga-o aqui, agora. Minutos depois, o menino entrou no escritório, escoltado por um segurança. Ele não devia ter mais de 12 anos, magro como um graveto, com roupas remendadas e pés descalços sujos de lama da rua. Seus olhos castanhos eram grandes e tímidos, mas havia uma determinação neles que contrastava com sua aparência frágil. Chamava-se Miguel Santos, como ele se apresentou com uma voz trêmula, mas firme. Miguel veio de uma favela no subúrbio de São Paulo, onde vivia com a mãe viúva e 3 irmãos menores. A vida era uma luta diária, catava latinhas nas ruas para ajudar nas contas, sonhava com uma bola de futebol nova e, às vezes, com uma refeição quente que não viesse de doações. Mas Miguel tinha um tesouro, um relógio que encontrara há 2 anos, durante uma viagem improvisada com a família para visitar parentes no Ceará. Antônio observou o menino de cima a baixo, tentando conter a impaciência. O que você quer, garoto? Seja rápido. Miguel enfiou a mão no bolso da calça surrada e tirou um objeto brilhante. Era um relógio, idêntico ao de Gabriel. Antônio sentiu o mundo girar. Ele pegou o item com mãos trêmulas, virando-o para ver as iniciais, GM, gravadas no verso. Era o mesmo relógio. Ou uma cópia perfeita? Não, ele reconhecia cada arranhão, cada marca do tempo. Onde você pegou isso? Antônio rugiu, sua voz ecoando pelo escritório como um trovão. O segurança deu um passo à frente, mas Antônio o deteve com um gesto. Seus olhos estavam fixos em Miguel, uma mistura de fúria, esperança e desespero. Miguel recuou um passo, assustado, mas não fugiu. Ele engoliu em seco e começou a falar, sua voz ganhando força à medida que contava sua história. Eu encontrei, senhor.
Há 2 anos, na praia de Iracema, em Fortaleza. Estava enterrado na areia, perto das rochas. Achei que era lixo, mas limpei e vi que era bonito. Guardei pra mim, por quê? Porque minha mãe diz que coisas achadas são bênçãos de Deus. Antônio sentou-se pesadamente na poltrona, o relógio apertado em sua mão. Isso pertencia ao meu filho. Ele morreu há 5 anos, afogado no mar. Como isso veio parar com você? Miguel balançou a cabeça. Não, senhor, não foi no mar. Eu vi um homem que parecia perdido. Ele estava na praia, magro, com barba grande, como um mendigo. Ele me deu o relógio. Disse que era para eu vender e ajudar minha família. Mas eu não vendi. Achei que era especial. O milionário inclinou-se para frente, o coração acelerado. Um homem? Descreva-o. Miguel fechou os olhos, recordando. Ele tinha olhos verdes, como os seus, senhor. Cabelo escuro, comprido. Uma cicatriz na testa. Falava devagar, como se doesse. Disse que se chamava Gabriel. Sim, Gabriel. Ele me contou uma história sobre um pai rico que o procurava, mas que ele não podia voltar. Disse que tinha vergonha. Antônio sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto pela primeira vez em anos. Vergonha. Seu filho vivo, mas escondido? Ele se lembrou das brigas antes da viagem. Gabriel queria estudar arte, não negócios, Antônio o pressionara a seguir seus passos. Talvez o acidente tivesse sido uma encenação, uma fuga. Por quê? Por que ele não voltou? Antônio murmurou, mas para si mesmo. Miguel continuou. Ele disse que a tempestade o levou para longe, para uma ilha pequena. Pescadores o salvaram, mas ele perdeu a memória por um tempo. Quando lembrou, achou que o Senhor o odiaria por ter desobedecido. Viveu na rua, trabalhando em barcos, escondido. Me deu o relógio porque viu que eu era pobre, como ele se sentia. A pergunta de Antônio mudara tudo. Ele não era mais o homem endurecido pelo luto, era um pai desesperado por redenção. Imediatamente, chamou seus detetives, organizou uma equipe para Fortaleza. Miguel, relutante no início, concordou em ajudar. Em troca, Antônio prometeu cuidar de sua família. Os dias seguintes foram um turbilhão. Antônio voou para o Ceará com Miguel ao lado, o menino maravilhado com o avião particular. Eles percorreram as praias, interrogaram moradores. Miguel os guiou até o local exato onde encontrara Gabriel. Rumores circulavam, um homem misterioso, conhecido como o Fantasma da Praia, que ajudava pescadores e desaparecia nas noites. Após 3 dias de buscas intensas, eles o encontraram. Gabriel estava em uma cabana improvisada nas dunas, mais velho, marcado pelo sol e pelo sofrimento, mas vivo. Seus olhos verdes se encheram de lágrimas ao ver o pai. Pai, eu não consegui voltar. Eu falhei com você. Antônio o abraçou com força, soluçando. Não, filho, eu que falhei. Eu te pressionei demais. O relógio, ele me trouxe de volta a você. Miguel observava de longe, um sorriso tímido no rosto. Ele não era mais apenas um menino pobre, era o elo que reconectara uma família despedaçada. De volta a São Paulo, a vida de Antônio mudou. Gabriel retornou, assumindo um papel na empresa, mas com liberdade para perseguir sua paixão pela arte. Antônio fundou uma fundação para ajudar crianças de rua, batizada de Fundação Miguel Santos, em homenagem ao menino que salvara sua alma. Miguel e sua família mudaram para uma casa confortável, com educação garantida para todos os irmãos. Anos depois, em uma festa de aniversário de Gabriel, Antônio ergueu um brinde. Uma simples pergunta mudou tudo. Onde você pegou isso? Não era só sobre um relógio, era sobre segundas chances, sobre amor que transcende a dor. Miguel, agora um adolescente confiante, sorriu ao lado deles. Ele usava um relógio novo, gravado com MS, um presente de Antônio. A vida, afinal, era como o mar, imprevisível, mas capaz de trazer de volta o que se pensava perdido para sempre. Mas a história não terminava ali. Antônio, inspirado pela resiliência de Miguel, começou a questionar sua própria fortuna.
Ele visitava favelas, ouvia histórias de famílias como a de Miguel, e investia em projetos de educação e moradia. Gabriel, por sua vez, usava sua arte para retratar as desigualdades do Brasil, expondo em galerias internacionais e doando lucros para causas sociais. Miguel cresceu sonhando grande. Com o apoio de Antônio, ele estudou em uma das melhores escolas, destacando-se em matemática e esportes. Aos 18 anos, ganhou uma bolsa para a universidade, onde estudou engenharia ambiental, determinado a proteger as praias que tanto amava. Em uma noite tranquila, anos após o reencontro, Antônio sentou-se com Gabriel e Miguel em sua varanda, olhando as luzes da cidade. Eu era rico em dinheiro, mas pobre em coração, confessou Antônio. Vocês me ensinaram o que realmente importa. Gabriel apertou a mão do pai. E eu aprendi que fugir não resolve. Enfrentar é o que nos torna fortes. Miguel, com os olhos brilhando, acrescentou: e às vezes, um relógio perdido é o mapa para encontrar o caminho de casa. A pergunta que mudara tudo ecoava em suas memórias, um lembrete de que o destino, por mais cruel, sempre oferece uma chance de redenção. No Brasil, terra de contrastes, onde a pobreza e a riqueza dançam uma samba eterna, histórias como essa provam que o amor é a verdadeira fortuna.